Olá, graça, paz e muita misericórdia sejam com todos nós, não somente agora, mas a cada instante das nossas vidas. Seja bem-vindo, esse é o culto da Igreja Batista Central de Norwich, NCBC Português. É um privilégio ter você aí do outro lado dessa câmera. É um privilégio poder estarmos juntos, apesar de distantes. As semanas passam e nós continuamos por aqui, nos aproveitando do recurso que é a tecnologia, a internet, tudo aquilo que o Senhor tem nos permitido usar para continuarmos como igreja a alcançar os confins da terra. É um privilégio compartilhar a palavra de Deus, é um privilégio cantarmos juntos, orarmos juntos e por isso eu falo mais uma vez, seja bem-vindo a esse momento junto conosco. O meu desejo, o anseio do meu coração é que o Senhor o abençoe ricamente a sua vida e que você experimente a verdade que liberta, Jesus Cristo, Senhor das nossas vidas. Eu convido você a orar comigo, eu quero iniciar esse culto orando, pedindo a Deus que nos conduza, que nos abençoe, que nos dê a sua graça, a sua misericórdia e principalmente que nos encha da sua alegria. Alegria e paz que Ele disse que somente Jesus Cristo pode dar. O mundo, nem nada que existe nele, pode nos dar a alegria e a paz que Jesus Cristo tem nos dado. Por isso vamos orar, agradecer a Deus porque Ele nos trouxe até esse momento, Ele conduziu as nossas vidas, Ele tem nos sustentado, Ele tem nos protegido e por isso continua a querer nos abençoar. Vamos agradecer, vamos clamar, vamos orar juntos e falar com o Senhor nesse momento. Vamos lá. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, da maneira como você entende que é a melhor maneira de falar com o Senhor. Orar é conversar, é abrir o coração, é simplesmente expor aquilo que nós somos diante de um Deus que nos ama e quer cuidar de nós. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor. Uma vez mais nós queremos Te agradecer pela vida, Te agradecer por esse dia, Te agradecer por esse momento, Te agradecer porque o Senhor tem nos sustentado, tem cuidado de nós, tem nos abençoado. A Tua misericórdia se renovou nessa manhã e por isso estamos aqui. Por isso a Tua bondade também nos enche o coração e a certeza de que o Senhor nos ama por causa de Jesus Cristo demonstrado a cada um de nós dia após dia no Teu amor, na Tua graça e na Tua misericórdia. Abençoa-nos durante esse tempo juntos, poucos minutos que estaremos aqui, mas fala aos nossos corações. Enche-nos da Tua graça, pois isso nos basta. Conduza-nos nos nossos louvores, na nossa adoração, nos cânticos que entoaremos, mas principalmente na convicção de cada palavra que sair dos nossos lábios como louvor e adoração ao Senhor. Conduza-nos, Pai, é o nosso clamor, a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar, vamos cantar ao Senhor. Quando cantamos, nós expressamos aquilo que sentimos. E é isso que vamos fazer agora. Preste atenção nas letras, preste atenção na música, expresse ao Senhor o que você sente. Como está o seu coração? Eu não sei como você está. Se o seu coração está abatido, se está para baixo, se você está triste, tenha certeza que o Senhor pode transformar esse momento em grande alegria, em paz, em descanso e tranquilidade. É Ele quem conduz as nossas vidas. Se você está alegre, se você está satisfeito e feliz, exalte ao Senhor, cante ao Senhor com todo o seu ser, com cada momento da sua vida, adore ao Senhor. E nesse momento, juntos, como igreja, vamos louvar, vamos adorar ao Senhor, vamos cantar àquele que é o Senhor das nossas vidas. Vamos cantar juntos. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui.
aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Ai, eu amo tua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolve com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolve com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Eu quero ir mais fundo. Vamos cantar essa parte de novamente. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Bom é o Senhor pros que esperam nele. Bom é aguardar a sua salvação. Suas misericórdias são que me sustentam. Elas se renovam todas as manhãs. Bom é o Senhor pros que esperam nele. Bom é aguardar a sua salvação. Suas misericórdias são que me sustentam. Elas se renovam todas as manhãs. As misericórdias do Senhor se renovam sobre mim. As misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. As misericórdias do Senhor se renovam sobre mim. As misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. A minha porção é o Senhor, portanto nele esperarei. Grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, portanto nele esperarei. Grande é a sua fidelidade. Bom é o Senhor pros que esperam nele. Bom é aguardar a sua salvação. Suas misericórdias são que me sustentam. Elas se renovam todas as manhãs. As misericórdias do Senhor se renovam sobre ti. As misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. As misericórdias do Senhor se renovam sobre ti. As misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. A minha porção é o Senhor, portanto nele esperarei. Grande é
fidelidade. A minha porção é o Senhor, portanto nele esperarei. Grande é a sua fidelidade. Bom é o Senhor para os que esperam nele. Bom é aguardar a sua salvação. Suas misericórdias são que me sustentam. Elas se renovam todas as manhãs. Preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem a mim. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Estou sozinho por ser. Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem a mim. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Não ando sozinho. Estou sozinho por ser. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Não ando sozinho. Estou sozinho, pois sei. Deus cuida de Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu tenho certeza que Ele recebe os nossos louvores e a nossa adoração. Muito obrigado mais uma vez aos irmãos da Igreja Batista Nacional Filadélfia, lá em Goiânia, lá no Brasil. Pastor Éder e amados irmãos dessa igreja que caminha conosco há tantos anos.
nossa parceira no projeto que temos de vida, no projeto de exaltar ao Senhor e de mostrar a sua glória até os confins da terra. Muito obrigado, irmãos. Obrigado também Glauco e Poliana, missionários da Jami, da nossa junta de missões. Eles estão lá na Albânia e estão a desenvolver um trabalho maravilhoso naquele país. Orem por eles. Eles têm sempre nos acompanhado também, nos abençoado com os louvores e isso é um presente para nós. Muito obrigado, Michele, Marlene, pela participação de vocês vez após vez, com um coração sincero e entregue ao Senhor na adoração e no louvor. Caminham conosco aqui, na Igreja Batista Central de Norwich, e é uma bênção, é um presente vê-las cantar, exaltar e adorar ao Senhor. Que o Senhor os abençoe ricamente a cada instante das suas vidas. Louvado seja Deus. Esse é um momento especial para nós, é o momento em que nós voltamos a nossa atenção para a palavra de Deus. A Bíblia, aquilo que nós cremos ser a verdade do Senhor para cada um de nós, a nossa regra de fé e também de conduta, a maneira como nós queremos viver, é a palavra de Deus revelada a nós, é o próprio Senhor Jesus a nos mostrar quem Ele é e o que espera de cada um de nós. Hoje nós teremos a missionária Cláudia, minha esposa, presente de Deus, bênção de Deus para a minha vida, a compartilhar a palavra conosco nesse momento especial. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Se você tem uma Bíblia, abra e vamos ler juntos o texto que ela vai compartilhar conosco. O texto hoje é Mateus capítulo 6, leremos do verso 25 ao 34. Se você pode, abra e acompanhe a leitura junto conosco nesse momento. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou que vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais dessas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Graça e paz, amados irmãos, que alegria poder estar aqui hoje, compartilhando um pouquinho da palavra de Deus, daquilo que o Senhor colocou no meu coração nessa semana para que nós possamos partilhar. Esse texto é precioso, é maravilhoso, ele faz parte de um contexto maior daquilo que nós chamamos o Sermão do Monte. Jesus caminhava pela Galileia, ensinando, curando, pregando sobre o reino de Deus. E nós vemos nesse texto, nesse bloco que começa no capítulo 5 do livro de Mateus, que Jesus vem trazendo várias verdades bíblicas. E nós estamos aqui no capítulo 6, versículo 25 ao 34, o texto que o Senhor nos trouxe hoje. E é precioso esse texto. É precioso porque ele revela a soberania de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus para com seus filhos. Nós vemos aqui que o Senhor Jesus começa falando, e eu vou voltar um pouquinho no versículo 24, só para nós fazermos uma ponte, uma ligação, já que no versículo 25 o Senhor Jesus começa com uma expressão de ligação que diz: por isso vos digo. Por isso o que ele estava a falar antes? Jesus está a falar no versículo 24 que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e às riquezas. Nesse momento cabe a nós pensar onde é que está o nosso coração, em quem nós confiamos, aonde colocamos a nossa fé.
O Senhor Jesus, então, nos alerta a fazermos a nossa escolha. E se nós conhecemos o Deus verdadeiro, o Deus da palavra, da Bíblia, o Deus que se revela a nós nessa palavra, nós podemos confiar. E o Senhor Jesus vem fazendo comparações e nos trazendo exatamente isso. Nós devemos confiar nesse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, sustentador de todas as coisas. O Senhor então começa no seu versículo 25, ele começa a falar para os seus discípulos. Ele caminhava ali na Galileia e uma multidão seguia. Ele então se assenta no monte e os seus discípulos se assentam perto dele. E ele começa então a anunciar, a ensinar, a orientar os seus discípulos, aqueles que caminhavam com ele. E ele então começa no versículo 25 a falar exatamente isso. Não andeis ansiosos por nada. Aqui ele começa, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a veste? Eu acho interessante que aqui o Senhor Jesus nos traz duas coisas muito importantes. Mais importante do que eu comer, do que eu beber e do que eu vestir. Mais importante do que isso é a nossa vida, é o nosso corpo. E o Senhor Jesus fala, se Deus cuida, lhe dá a vida, ele sustenta o seu corpo, será que ele não é capaz de lhe dar o de comer, o de beber e o de vestir? Por que andais ansiosos? Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a veste? Se nós conhecemos esse Deus Todo-Poderoso, que nós temos seguido, sábado após sábado, com os nossos cultos, com a pregação da palavra, conhecendo as suas maravilhas, conhecendo através da palavra de Deus, nós podemos realmente confiar, entregar tudo nas suas mãos, não mais andarmos ansiosos por nada, porque o Deus que sustenta a vida, ele é capaz de nos dar o que é o necessário, o que é o básico para nos sustentarmos, o beber, o comer e o vestir. Nas orientações do Senhor Jesus, o que nós vemos é que Deus não se agrada que vivamos ansiosos por nada. Deus não se agrada que nós vivemos com preocupações, dia após dia, sem conseguir dormir, sem conseguir pensar direito, porque a nossa vida está posta em coisas desse mundo. A nossa vida está posta nas preocupações deste mundo. O Senhor Jesus nos garante que Deus nos sustenta. Ele nos dá o que é necessário para nós sobrevivermos. Quando nós demonstramos falta de confiança, ou melhor, quando nós desconfiamos, é porque nós demonstramos a Deus que não confiamos na sua provisão. Provisão essa que Deus nos dá dia a dia. A misericórdia do Senhor se renovam todas as manhãs e elas são a causa de nós não sermos consumidos. O cuidado de Deus para conosco é diário. Se nós olharmos para as nossas vidas, nós podemos ver o quanto Deus tem sido misericordioso, o quanto Deus tem sido amoroso conosco. O Senhor Jesus, nesse momento, está nos lembrando que a nossa vida é muito mais importante do que todas essas coisas. E que se Deus nos sustenta a nossa vida, Ele não é capaz de sustentar-nos, de nos dar-nos o necessário? E é interessante que Ele traz essa questão tão importante para nós, que é a vida e o corpo. E diz que o Senhor é capaz de nos sustentar no básico. E agora ele, no versículo 26, traz o contrário. Aquilo que é tão simples, como as aves dos céus, que não semeiam, que não plantam, que não trabalham, não colhem, mas ela tem o seu sustento. Deus sustenta as aves, Deus sustenta a sua criação. E se Deus sustenta as coisas tão simples, será que Ele não sustenta a nós, a sua criação, ou o ápice da sua criação? Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Será que isso não é mais importante? O próprio Senhor Jesus, no final do versículo, ele fala: vosso Pai Celeste sustenta essas aves. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Se nós valemos mais do que as aves, nós somos muito mais abençoados do que elas, pelo sustento que o Senhor nos dá. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Nós não podemos mudar nada.
Nós não temos nada no controle, nada em nossas mãos, mas Deus pode todas as coisas. Qual de nós pode mudar um único dia da nossa vida, aumentar um único dia das nossas vidas? A nossa vida está nas mãos do Senhor. Nós acabamos de ver no versículo 25, quem sustenta a nossa vida é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós não podemos alterar nada da nossa vida. Se nós não podemos alterar nada, o que vale a nossa ansiedade? O que vale a nossa preocupação? Será que nós não podemos descansar em Deus? Nós vivemos um momento agora muito difícil, esse momento de pandemia, de incertezas econômicas. A pergunta que fica é, nós podemos mudar alguma coisa? Nós podemos acabar com o vírus? Nós podemos resolver as questões econômicas do mundo? Não, mas Deus pode. Tudo o que não está nas nossas mãos está na mão do Senhor. Nós temos que aprender a descansar nele. O Senhor Jesus, nessa pequena porção, nesse texto, ele nos ensina a depender de Deus, a confiar em Deus, no Deus Todo-Poderoso, como já diz, Criador dos céus e da terra, que tem tudo em tuas mãos e sustenta para a honra e glória dele mesmo. E porque andeis ansiosos quanto ao vestiário, e agora a preocupação com o nosso corpo, Deus cuida de tudo. E ele fala, o Senhor Jesus nos traz, que nem Salomão na sua glória se vestia de forma tão bela quanto os lírios do campo. Eu fico a imaginar que nesse momento, Jesus ali sentado no monte, provavelmente olhando para o campo, via os lírios. E usou essa figura de linguagem para falar e mostrar para os seus discípulos, olha ali a beleza do campo. Olha a diversidade de cores, olha a beleza da criação de Deus. Quem sustenta é o Deus Todo-Poderoso. E nem Salomão na sua glória se vestiu de forma tão bela. E olha que essas ervas, essas flores que estão no campo, que Deus sustenta, ainda serão levadas à fogueira, porque elas eram utilizadas como combustível. Provavelmente nas casas, não é? Nos seus fogões, não havia gás naquela época. Então, não é mais importante o cuidado de Deus, a nós entendermos que Deus é quem cuida das nossas vidas. Para que andar ansioso? Coloca a tua confiança no Senhor, espera nele, confia em Deus. Deus pode todas as coisas. Da mesma forma, o Deus que criou e sustenta a criação, ele providencia a nós o necessário. Jesus faz a comparação entre Salomão e ele então mostra que a beleza da criação de Deus vale muito mais do que as riquezas. Lembra que nós lemos lá no versículo 24? Muitos colocam a sua confiança nas suas riquezas. Qual é o seu Deus? Salomão, em toda a sua glória, nunca viveu tão maravilhosamente quanto a criação completa de Deus. A riqueza da criação de Deus, do cuidado de Deus. Não é? E o importante ou o interessante é que quando nós vamos lendo a palavra de Deus, e Deus é tremendo, o Senhor Jesus, em tudo que ele nos ensina, a sabedoria do Senhor Jesus, e a sabedoria vista nesse texto, ela é maravilhosa, porque o Senhor Jesus vem trazendo essas comparações, vem nos instigando a confiar em Deus, a deixar os nossos temores e as nossas ansiedades de lado, mas ele também nos apresenta a causa da ansiedade. Ele olha para nós e fala, não é? Portanto, não vos inquieteis. Mas antes disso, ele fala o porquê das nossas ansiedades. Jesus no versículo 30 fala, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lança no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Essa é a causa da nossa ansiedade, a nossa pequena fé. Aqui cabe uma reflexão para cada um de nós. Como vai a nossa fé? Como vai a nossa confiança em Deus? Como vai a nossa entrega total a Deus? Eu entendo que nós confiamos naquele que nós conhecemos. Se nós não conhecemos esse Deus Todo-Poderoso, como vamos confiar nele? Não é verdade? Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos Deus se revelando a nós.
nós vemos nesse pequeno bloco, nessa pequena porção da palavra de Deus, o Senhor Jesus nos trazendo tantas verdades sobre a soberania de Deus, sobre o cuidado de Deus, sobre o quanto Deus sustenta todas as coisas. Se nós acreditamos, nós devemos confiar, nós devemos ter fé, nós devemos entregar tudo nas mãos do Senhor. Se você sente que a sua fé é pequena, ore, peça a Deus, pois a fé também vem de Deus. Que ela aumente para que você tenha paz, para que você tenha descanso no Senhor. No Senhor, volto a dizer, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, sustentador de tudo o que há. Nada foge ao controle desse Deus maravilhoso, o nosso Deus Todo-Poderoso. E eu acho muito interessante que, lendo a palavra de Deus, e ela é riquíssima, e o Senhor Jesus traz essas verdades para os seus discípulos esses que conhecem tudo o que aconteceu lá, o que nós temos hoje no Antigo Testamento. E eu gostaria de ir um pouquinho para lá, para fazer uma relação. E nada do que o Senhor Jesus disse aqui era de novidade, digamos, para os discípulos. Porque os discípulos conheciam esse Deus que pode todas as coisas. Eles conheciam as histórias que eram passadas de pai para filho, de geração a geração. Eles sabiam que o Deus Todo-Poderoso já tinha feito no passado. Vocês se lembram da época de Moisés? Vocês se lembram do livramento que Deus deu ao povo que estava cativo no Egito? Pois é, esse povo caminhou durante 40 anos pelo deserto. 40 anos pelo deserto, num lugar sem ter o que colher, sem ter água para beber. E Deus ainda assim cuidou deles. Vamos dar uma olhada? É muito importante nós lermos a palavra de Deus e entendermos o que o Senhor fala para nós. No livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 4, nós vemos o cuidado de Deus a respeito do alimento. É interessante que nós vemos aqui, voltando a Mateus 6, que Jesus fala: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer, de beber, e nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. São necessidades básicas, e o Senhor Jesus está nos ensinando a depender totalmente de Deus. E Ele ensina aos seus discípulos, e a nós também, porque esses ensinamentos chegam a nós. Ele fala coisas reais. Muitas vezes nós olhamos aqui e pensamos, é muito bonito de ler tudo isso, mas difícil viver. Mas quando nós olhamos um pouquinho para trás na palavra de Deus, por isso é tão importante nós conhecermos a palavra de Deus, porque é Deus revelando-se a nós, nós vemos o cuidado de Deus na história, de ano após ano, de geração após geração, Deus cuidando do seu povo. Quando o povo sai do Egito e vai caminhar no deserto, Deus proveu o alimento. Se você já leu essa passagem, se você já viu o filme de Moisés, você se lembra que o povo estava no deserto e reclamando porque estava caminhando no deserto e com fome. Deus envia-lhes o maná. Lembra? Alguns chamam o pãozinho do céu. Pois aqui no capítulo 6, versículo 4 do livro de Êxodo, diz assim: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se andam na minha lei ou não. Deus lhes providencia o alimento. Deus manda pão do céu. Gente, vocês já pensaram que maravilha? Nós aqui todos ansiosos por coisas que nós não conseguimos dominar. E Deus, na sua soberania, conhece o ontem, o hoje e o amanhã, providencia-nos todo o necessário, e nós perdemos tempo da nossa vida, ansiosos, preocupados com coisas que nós não podemos dominar, que nós não podemos controlar. Põe a tua confiança no Senhor. Não foi só o pão que Deus providenciou ao povo, Deus também providenciou a cordoniz. Nome difícil? Não, é fácil, eu que estou enrolado. No capítulo ainda 16, versículo 12, diz assim: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fortalecereis de pão.
E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial pela manhã. Jazia o orvalho ao redor do arraial. Meus irmãos, Deus faz as maravilhas, mas Ele também quer que nós reconhecemos e demos glória a Ele. O cuidado vem do Senhor. O seu trabalho vem do Senhor. A sua vida é sustentada pelo Senhor. A nossa vida é para dar honra e glória a Deus. Conheça esse Deus, confie nesse Deus, espere em Deus, glorifique a Deus. Nós ouvimos agora há pouco o pastor Paulo falando, não é? Que a nossa vida seja dia a dia, diariamente, para o louvor e glória do nosso Deus. Não é só no momento em que nós estamos no culto, estamos na igreja ou agora online, quando nós temos momento de louvor, nós tiramos esse tempo para cantar. Louvor é viver de forma grata a Deus, pelo cuidado de Deus. Se nós avaliarmos a nossa vida, nós temos muito mais para agradecer do que para murmurar. Nós vemos aqui o povo que caminhava pelo deserto, que durante o dia tinha uma nuvem que o cobria para que eles não sofressem com o sol. Durante a noite, uma tocha de fogo para iluminar o seu caminho. Cuidado de Deus diário, nas provisões, na necessidade de cada um. Deus é conosco, meus irmãos. Não se assuste, não tema, não se desespere. Confie nesse Deus maravilhoso que providencia o que nós precisamos. Ele tem cuidado de nós. Deus providencia o que comer, mas Ele também providencia o de beber. Olha aí na sequência, se você está com a sua Bíblia, nós estamos em Êxodo capítulo 16, Êxodo 17, versículos 5 e 6, olha o que nos diz a palavra de Deus. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estareis ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Meus irmãos, Deus faz cair pão do céu. Deus faz as aves caírem para virar alimento. Aquelas aves também que Deus providencia alimento para elas próprias. E Deus faz a água brotar da rocha. Nosso Deus é Deus de milagres. Se nós lermos a palavra de Deus, nós vamos ver inúmeros feitos do nosso Deus Todo-Poderoso. Basta ler Gênesis e ver a sua criação. Bastou a sua palavra para que tudo se fizesse. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que nós confiamos e descansamos. Para que andar ansioso? A ansiedade não é projeto de Deus para as nossas vidas. Não é projeto de Deus para a sua vida. Eu não estou dizendo que nós não devemos nos planejar, nos organizar, nos cuidar. Não é? Se você tem condições de ter uma poupança, tenha poupança. Se cuide. O que nós estamos falando aqui, o que o Senhor Jesus está nos ensinando é: não andeis ansiosos por aquilo que você não pode controlar. Não andeis ansiosos pelo aquilo que você precisa no seu dia a dia, no seu básico, porque Deus providencia para os seus. Deus cuida de nós. Nós vemos que Deus providenciou comida no deserto. Nós vimos agora que Deus providenciou água que saiu da rocha no deserto. Quem conhece um pouco de história de deserto sabe que é difícil achar um oásis, não é? Um lugarzinho com água. Deus providenciou a água saindo da rocha, da pedra. Mas Deus também cuidou das vestes do seu povo. Vamos ver? Lá em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 5, diz assim: 40 anos, vocês se lembram que o povo vagou pelo deserto durante 40 anos. 40 anos vos conduzi pelo deserto. Não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. Meus irmãos, o cuidado de Deus, ele é completo. Deus sabe de tudo que nós precisamos. Ele cuida e provê todas as coisas. Não há necessidade de nós vivermos atribulados.
Não há necessidade de nós vivermos ansiosos. Esse não é o único texto que nos fala sobre ansiedade. O Senhor Jesus, de forma muito direta e clara, nos traz as maravilhas de Deus e nos ensina o quanto nosso Deus é um Deus zeloso, um Deus soberano, que sabe todas as coisas, que conhece todas as coisas e que conduz todas as coisas para a sua honra e para a sua glória. Mais uma vez, assim como no versículo 25, não andeis ansiosos, o Senhor Jesus nos traz no versículo 31, não vos inquieteis. É a mesma coisa. Não fique ansioso, não se inquiete, não perturbe o vosso coração, não fique sem dormir à noite, não é? Não se preocupe com o que vai comer, com o que beber, com o que vestir. Porque os gentios, no versículo 32 diz, é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Meus irmãos, nós podemos nos chamar de irmãos porque nós somos filhos de Deus. Porque nós conhecemos ou dizemos conhecer esse Deus maravilhoso. Se nós vivermos para esse Deus, ou vivemos para esse Deus, se nós conhecemos esse Deus, nós não somos gentios. Porque gentio é aquele, o povo pagão, o povo que não crê em Deus, o povo que não tem fé nesse Deus maravilhoso. Mas esses que o Senhor Jesus está trazendo aqui, que vivem ansiosos, que vivem inquietos, são exatamente esses que não confiam em Deus. Por isso que ele alerta no final do versículo 30, homem de pequena fé. Se a sua fé é pequena, aumente-a, ore, busque no Senhor, leia a sua palavra, ore mais, entenda quem é Deus e descanse nesse Deus. Nós somos o povo de Deus. Nós não somos gentios, nós não somos um povo pagão. Nós pertencemos a Deus. E volto a dizer, a ansiedade não é um projeto de Deus para os seus filhos. Descanse no Senhor. Olhe o cuidado de Deus desde lá do Antigo Testamento. O Senhor Jesus traz esses 3 pontos, comer, beber e vestir. E nós fizemos relações ou uma correlação no Antigo Testamento, trazendo exatamente que Deus já faz isso, ano após ano, geração após geração. Deus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado de você. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar, coloque a sua confiança no Senhor, viva para Ele. Veja os ensinamentos que o Senhor tem nos deixado, viva de acordo com a sua justiça. Viva para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E todas estas coisas, que coisas? Essas necessidades básicas que o Senhor nos apresentou aqui agora. O seu alimento, o seu sustento com relação à bebida, o líquido, a água que nós precisamos para o nosso corpo e as vestes. O Senhor vai acrescentar. Interessante que Ele vai acrescentar. Ele não vai só dar. Se Ele acrescenta é porque nós já temos. Ele vai prover mais. Não é porque você vai ficar rico de roupa, rico de alimento, nada disso, não vai lhe faltar. A verdade é, você não vai ter falta do que lhe é necessário, do que lhe é o básico. Porque Deus provê todas as coisas. Dia a dia, ano a ano, o Senhor provê. E o Senhor proverá. O nosso Deus é o mesmo de ontem, que fez essas maravilhas. É o de hoje que continua a fazer e continuará fazendo. Nosso Deus é Deus de milagres. Basta uma palavra do Senhor e as coisas são feitas. Porque o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. E encerrando, no versículo 34, diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Interessante que 3 vezes o Senhor Jesus nos traz esse alerta. Versículo 25, não andeis ansiosos. Versículo 31, não vos inquieteis. E mais uma vez, não vos inquieteis. Descansa. O Senhor Jesus está o tempo inteiro falando. Viva para a glória de Deus. Seja justo, faça o certo, caminhe corretamente.
Glorifique a Deus com a sua vida. Testemunhe do Senhor. Descanse em Deus. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Viva a cada dia aquilo que vem nas tuas mãos para fazer. Deixa que Deus cuida do resto. Deus provê todas as coisas. Primeiramente, conheça esse Deus maravilhoso. Continue lendo a palavra de Deus. Tire um tempo e leia esse bloco que nós chamamos de Sermão do Monte. Começa no capítulo 5 e termina no capítulo 7 de Mateus. Entenda essas verdades bíblicas, esse ensinamento do Senhor Jesus para nós. Descanse nesse Deus maravilhoso que pode todas as coisas. Quando você conhecer esse Deus e ver as suas maravilhas, você encontra paz. E é uma paz diferente do que o mundo pode nos dar. Porque não é uma paz sem problemas. Não é uma paz sem tribulação. Nós vivemos num mundo difícil de viver, com coisas difíceis de ver, de sentir e de viver. Mas o Senhor Jesus nos promete essa paz. Uma paz que o mundo não pode nos dar. Porque é uma paz que vem do alto. Quando conhecemos esse Deus que provê todas as coisas, nós conseguimos descansar. Que Deus abençoe você, que nesse pequeno tempo em que nós ouvimos essa porção da palavra de Deus, tão preciosa, volte a ler, veja o cuidado de Deus, veja o amor de Deus na sua vida. Faça uma autoanálise e veja que ano após ano, o quanto Deus tem sustentado a sua vida. A sua vida, o seu corpo, é muito mais valioso para Deus do que o que você tem para comer, o que você tem para vestir e o que você tem para beber. E ainda assim, Ele cuida de todas essas coisas, porque Ele te ama. Ele nos ama. Descanse em Deus. Descanse em Deus nesse momento de pandemia. Nada disso está nas nossas mãos. Sofremos com os que partem. Lógico que sofremos. Principalmente aqueles que estão mais próximos de nós. Mas descansamos que Deus tem a vida nas suas mãos. Ele leva quem quer, no tempo em que Ele quer. É através da pandemia, é através de outras doenças, de um acidente. A vida vai na hora que Deus quer, porque Ele também a dá. Descanse em Deus. Descanse em Deus com relação a todas as outras coisas, porque tudo está em suas mãos. Deus não está brincando conosco. Deus é Deus Todo-Poderoso. Vamos orar? Vamos colocar o nosso coração e se você ainda acha que tem a fé muito pequena, vamos pedir a Deus para aumentar a nossa fé, pois ela também vem de Deus. Amém? Vamos orar. Deus, eu te louvo, Pai, eu te louvo pela Tua palavra, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelo Teu amor sobre as nossas vidas, por esses ensinamentos contidos nessa pequena porção do texto que fala tanto aos nossos corações, que nos ensina a depender do Senhor, a ver o quanto o Senhor é maravilhoso, misericordioso, o quanto o Senhor é Deus poderoso. Pai, nós queremos descansar nas Tuas mãos em todas as situações das nossas vidas. Aumenta-nos a fé, Senhor. Dá-nos fé para entendermos e esperarmos no Senhor. Dá-nos sabedoria também, Pai, para vivermos nesse mundo, porque não está fácil. Não está fácil vivermos com relacionamentos tão diferentes. Não está fácil vivermos, Senhor, com as coisas que temos visto ao nosso redor. Guarda o nosso coração e a nossa mente, Senhor, para não pecarmos contra Ti. Deus, ajuda-nos. Nós somos totalmente dependentes do Senhor e reconhecemos isso. Por isso clamamos a Ti. Abençoe a nossa casa, abençoe a nossa família, Senhor. Abençoe a nossa provisão. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Porque nós estamos aqui hoje certos de que o Senhor tem nos dado tudo que nós necessitamos. Obrigada, Deus, pelo Teu cuidado. Obrigada pela Tua misericórdia. E abençoa-nos, Senhor, conforme a Tua vontade. Ensina-nos a glorificar e exaltar o Seu nome com as nossas vidas, Pai. Pois para isso fomos feitos. Abençoe a cada lar agora, Pai, em nome de Jesus. Que a Tua graça que nos basta seja abundante em nossas vidas, Pai.
Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Semana que vem nós estamos de volta. Como diz meu marido, se cuide, guarde, se proteja. Nós ainda vivemos esse momento, mas confiando que Deus tem tudo nas suas mãos e descansando no Senhor. Põe a ansiedade de lado, põe a preocupação de lado. Viva confiando nesse Deus todo-poderoso que pode todas as coisas. Entregue tudo a Ele. Descanse. Deixa que Ele faça todas as coisas. Deus abençoe.